Mateus 24, versos 37 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, algumas versões dizem levado, e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada ou levada e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia o vosso Senhor virá. Dentre muitas outras citações que são comumente utilizadas pelos crentes no dispensacionalismo e no arrebatamento secreto, essa, sem dúvidas, é a mais comum e a mais importante de todas. Nós vamos fazer uma análise exatamente nessa passagem, mas vamos deixá-la para o final do nosso estudo. Antes, nós vamos fundamentar aqui várias questões importantes sobre o dispensacionalismo, pré-tribulacionismo e a doutrina do arrebatamento secreto. Primeira delas, o arrebatamento secreto é uma doutrina nova. Não é uma doutrina que foi defendida, por exemplo, pelos pais da igreja, aqueles que viveram lá no 2º, 3º século depois de Cristo. Eles não acreditavam nisso. Criam na vinda de Jesus, criam na segunda vinda do Filho do Homem, mas não acreditavam em um arrebatamento secreto da igreja. Se nós avançamos um pouco mais e chegamos à época, por exemplo, da igreja reformada, eles acreditavam na vinda de Jesus. Martinho Lutero, por exemplo, chegou a pregar que Jesus viria cerca de 300 anos depois da sua geração, quase até em harmonia com aquilo que era pregado pelo movimento milerita, que surgiria 300 anos depois da época de Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero e todos os outros reformadores foram absolutamente silenciosos sobre um suposto arrebatamento secreto da igreja. E para quem não sabe, eu já vou explicar o que seria esse arrebatamento secreto. Vimos aqui, creio que o material audiovisual nos ajuda muito melhor do que qualquer explicação. Mas enfim, essa doutrina surgiu apenas no ano de 1830. E como foi isso? Tem um jornalista cristão chamado Dave McPherson, e ele decidiu fazer estudos sobre a origem da doutrina do arrebatamento secreto. E esse homem tirou algumas conclusões, e ele escreveu um livro sobre esse assunto. E nesse livro, ele traz seguinte informação. Temos visto que uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald teve uma revelação particular em Port Glasgow, na Escócia, no começo de 1830, de que um grupo seleto de cristãos seria capturado para encontrar Cristo nos ares antes dos dias do anticristo. Então, em primeiro lugar, a doutrina ela tem a sua origem, o seu fundamento em uma suposta experiência sobrenatural de uma jovem chamada Margaret MacDonald, onde ela tem uma espécie de uma visão, ou um sonho, não sei exatamente, porque aqui não diz no texto, mas da igreja sendo arrebatada antes da tribulação e antes dos dias do anticristo. Um outro estudioso, esse chamado Dr. Samuel Bacchiocchi, em um artigo intitulado Arrebatamento Secreto, Fato ou Ficção, ele amplia mais esse conceito do surgimento da doutrina. A crença de que a igreja será arrebatada, súbita e secretamente, antes da grande e final tribulação, é conhecido como pré-tribulacionismo. Sua origem é, em geral, identificada por volta dos anos da década iniciada, em 1830, como acabamos de ver. Ele segue o texto. John Nelson Darby, pregador anglicano, que se tornou fundador dos Irmãos de Plymouth, era uma igreja, é considerado o expositor e promotor mais influente do arrebatamento pré-tribulacionista. Então, um dos grandes responsáveis pela divulgação dessa doutrina foi esse homem chamado John Nelson Darby.
ele é conhecido como o pai do dispensacionalismo. E eu vou explicar para vocês o que é o dispensacionalismo e o que tem a ver com o arrebatamento secreto. Mas esse homem, ele, depois de estudar, ele frequentava na realidade a casa de Margaret MacDonald, e quando ele tomou conhecimento das suas visões e experiências sobrenaturais, ele absorveu o conceito da igreja arrebatada secretamente, incorporou esse conceito em suas ideias dispensacionalistas e começou a pregar isso pelo mundo todo, por onde ele passava. Mas foi nos Estados Unidos da América que ele conheceu um advogado chamado Cyrus Ingerson Scofield. Eu não sei se vocês já conhecem, ou se alguém daqui já ouviu falar de uma Bíblia cujo nome é Bíblia de Referência Scofield. Alguém já ouviu falar dessa Bíblia? Ok, temos algumas mãos aí erguidas. Ela é uma Bíblia anotada, ou seja, com comentários de rodapé, justamente desse rapaz aqui chamado Scofield. Por isso, Bíblia de Referência Scofield. Ele não era teólogo, mas ele decidiu se aventurar em anotar e colocar seu ponto de vista sobre os textos bíblicos. E como ele foi profundamente influenciado por Derby na visão dispensacionalista e do arrebatamento secreto, nas notas de rodapé, a sua interpretação era enviesada por esse conceito dispensacionalista, pré-tribulacionista e do arrebatamento secreto. O problema é que muitas pessoas que começaram a adquirir essa Bíblia de estudos, principalmente pentecostais e neopentecostais, chegavam a crer que as notas de referência de Scofield era algo tipo, como se Paulo estivesse escrevendo aquilo. Eles davam um valor canônico para as notas de referência escritas por esse homem, como se tivesse sido o próprio Deus que o inspirou a escrever. E assim, foi através dessa Bíblia, anotada por ele, que a doutrina do arrebatamento secreto e do dispensacionalismo se popularizou bastante nos Estados Unidos da América, aqui no Brasil também e depois no mundo todo. Avançando um pouco mais e chegando na década de 90, nós já temos aqui uma nova contribuição para a divulgação e massificação dessa doutrina. Foi uma série de livros de ficção religiosa escritas por Tim LaHaye e Jerry Jenkins. Eles escreveram uma série de livros. E o primeiro livro dessa série de ficção se chamava Left Behind, ou seja, Deixados para Trás. Esse nome eu creio que é sugestivo para alguns, porque embora nem todos tenham conhecimento dos livros, mas eu acredito que a grande maioria sabe que depois de um tempo, os livros eles ficaram tão famosos que a indústria de Hollywood decidiu fazer um filme sobre essa série Deixados para Trás. E o filme, ele foi estrelado até por... Me esqueci o nome desse rapaz aqui agora. Nico está assistindo o filme, né? Eu fiz de propósito. Bom, por Nicolas Cage. E o filme ganhou bastante aceitação. E até hoje a maioria das pessoas acredita nesse conceito pré-tribulacionista e dispensacionalista. Bom, avançando ainda mais, nós... Já agora, entrando na nossa época, por que estamos tratando sobre esse assunto aqui hoje? Porque recentemente a Rede Record começou a fazer uma novela com o nome Apocalipse. E nessa novela eles têm apresentado a visão dispensacionalista da esmagadora maioria dos evangélicos. E muitas pessoas têm até, de alguma forma, absorvido esses conceitos. Até mesmo, eu me surpreendo, adventistas. O meu sogro, esses dias atrás, me comentou que alguém da igreja onde ele congrega, que é adventista, enviou um material falando sobre o chip sendo a marca da besta. E todo esse conceito está relacionado, fundamentado na visão dispensacionalista da profecia, que não é a nossa visão. E nós vamos confrontá-la com a palavra de Deus hoje. Mas essa novela Apocalipse, ela trouxe esse assunto à tona novamente. Ele trouxe esse assunto para a discussão entre os cristãos. E teve um outro fator também, talvez até que mais profundamente contribuiu para que esse assunto voltasse para o centro de discussão na área de profecias. Foi a decisão que no finalzinho do ano passado, o Donald Trump tomou de reconhecer Jerusalém como a capital do Estado ou da nação de Israel. Alguém acompanhou isso daqui? Ok, a grande maioria. Então Donald Trump tomou essa decisão e aqui está o documento que ele assinou. Atrás dele está
o vice-presidente dos Estados Unidos, que é americano, e ele demonstrando o seu reconhecimento de que Jerusalém é a capital de Israel. Aí você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o arrebatamento? Tudo! Porque os dispensacionalistas acreditam que Israel precisa estar plenamente reconhecida ou estabelecida como um Estado e uma nação, com capital em Jerusalém, para que a igreja seja arrebatada, o anticristo se manifeste e então futuramente Jesus volte pela segunda vez. E é por isso que eles ficaram extremamente empolgados com isso. E é mais, olha só que coisa interessante. O jornal Los Angeles Times, no dia 6 de dezembro do ano passado, eles fizeram uma pergunta em uma de suas matérias e eles mesmos deram a resposta. Quem realmente quer que Trump reconheça Jerusalém? Resposta: seus apoiadores evangélicos, diz o texto. Então os evangélicos têm interesse em que Jerusalém seja reconhecida. E é mais, eu vou até mais além, eles não só têm interesse, como eles influenciaram o Donald Trump a tomar essa decisão. Foram eles que influenciaram. Eu me lembro que quando ele ainda estava na sua corrida presidencial, Trump, eu vi que cerca de 56% do eleitorado dele eram evangélicos. E ele prometeu para o seu eleitorado que se ele fosse eleito, ele reconheceria Jerusalém como capital de Israel. Você vê como é que a cosmovisão ela chega a afetar a vida e até o mundo em suas decisões políticas e religiosas? A Folha de São Paulo, no mesmo teor do Los Angeles Times, disse assim: crença no fim do mundo pesou na decisão de Trump sobre Jerusalém. E o site da BBC Brasil mostrou a reação dos líderes evangélicos aqui na nossa nação. Lideranças evangélicas querem que Brasil siga Estados Unidos e transfira a embaixada em Israel para Jerusalém. A questão é a seguinte: será que a Bíblia ensina algo dessa natureza? Será que realmente Deus tem algumas questões ligadas especificamente a Israel literal? Será que ainda é assim? Vamos a um segundo ponto. O primeiro deles foi mostrar que a doutrina do arrebatamento secreto é uma doutrina nova e que está sendo popularizada cada vez mais. Segundo, o que é o dispensacionalismo e o arrebatamento? Vamos tentar entender isso agora. Existem visões diferentes sobre a crença dispensacionalista. São basicamente 3, mas a principal delas é essa que eu vou mostrar aqui para vocês. É uma doutrina, o dispensacionalismo, teológica e escatológica, ou seja, do fim dos tempos, que divide a história do povo de Deus em 7 dispensações. Por isso, dispensacionalismo. E quais são essas 7 dispensações? Estão aqui. A primeira, inocência. Segunda, consciência. Terceira, governo humano. Quarta, promessa. Quinta, lei. Sexta, a dispensação da graça. E a sétima, o milênio. E aqui eles mostram, você consegue ver ao lado direito, qual é o ponto de partida e o ponto final de cada uma dessas dispensações. A primeira vai de Adão até a queda. A segunda vai da queda ao dilúvio. A terceira do dilúvio até a Torre de Babel. A quarta de Abraão até Moisés. A quinta de